Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são sobras de lã 100% acrílico para bebê, na cor azul. E nós vamos utilizar agulha de crochê 2,5 milímetros. Esses são os materiais necessários para a execução deste trabalhinho. Você vai começar o seu trabalho fazendo o anel mágico. No site nós ensinamos como fazer, caso você tiver dúvidas. Depois que você fizer o anel mágico, você vai fazer 10 pontos baixos dentro dele. Então, essa correntinha que você prendeu não conta, ele conta a partir de agora. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre pegando os dois fiozinhos, 9 e 10. Feitos os 10 pontos baixos, você alonga um pouquinho o ponto para tirar a agulha, pega o fiozinho menor, não o que vem do novelo, o outro, e puxa para fechar aqui o círculo. E a parte de cima da nossa peça ela fica bem fechadinha. Depois que a gente fecha o círculo, a gente fecha a carreira também dos 10 pontos baixos, ali no primeiro pontinho, com um ponto baixíssimo. Então, a primeira carreira ela já está pronta. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar 18 pontos altos sobre esses pontos de base. Então, 10 pontos na base você já tem, os outros 8 você tem que fazer os aumentos. Você vai subir 3 correntinhas e o aumento ele é feito fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, aqui a gente já fez 3 correntinhas, nós vamos fazer nesse mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Então, a gente já fez um aumento aqui. E você vai intercalando, fazendo num pontinho apenas um ponto alto. E no seguinte, você faz 2. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Você tem que ter 18 pontos altos, as 3 correntinhas já contam como um ponto no total dessa carreira. Feitos os 18 pontos altos na sua carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, você vai fazer os 18 pontos mais 5 aumentos. Então, você vai ter 23 pontos altos no total da próxima carreira. Você vai distribuir esses aumentos ao longo da carreira. Então, você sobe as 3 correntinhas. Você trabalha alguns pontinhos altos, ponto sobre ponto apenas. E a cada 3 ou 4 pontos, você vai fazendo um aumento. Então, você tem que terminar com 23 pontos essa carreira. Aqui a gente já pode fazer um dos aumentos, um dos 5 aumentos. São 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Depois, a gente continua por mais uns 3 pontinhos sem aumentar. No próximo ponto, a gente aumenta mais um pontinho. E assim você vai distribuindo os aumentos ao longo da carreira. Então, tivemos 18 pontos na primeira e 23 pontos altos nós temos que ter agora na segunda. Feita essa segunda carreira de pontos altos com 23 pontos, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Você vai subir as 3 correntinhas. Nessa próxima carreira, nós temos que ter 37 pontos. Então, a gente vai fazer 14 aumentos. Então, você vai distribuindo esses 14 aumentos ao longo da sua carreira para finalizar esta carreira com 37 pontos. Que nós já fizemos um aumento, trabalhamos uns 3 pontinhos sem aumentar, fazendo apenas ponto alto sobre ponto alto.
No próximo pontinho de base, a gente faz outro aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Ó. Trabalhamos uns 2 pontinhos sem aumentar. No próximo, nós aumentamos novamente e assim nós vamos seguindo por toda a carreira. Ó. E vamos finalizar a carreira com 37 pontos altos. Feitos aqui os 37 pontos nessa terceira carreira de pontos altos, você vai fechar a carreira. Para a próxima carreira, nós vamos fazer mais 12 aumentos. Então, de 37, a gente vai passar para 49 pontos. Então, a gente sobe as 3 correntinhas. Ó, e nós vamos trabalhando novamente os aumentos ao longo da carreira. Sempre distribuindo 2 pontos no mesmo ponto de base, que já significa um aumento. Ó, fazendo uns 2 pontinhos sem aumentar. No próximo ponto alto, a gente aumenta novamente. E você vai controlando os aumentos, contando os aumentos que você faz, para que você finalize a carreira com 49 pontos altos. Terminada a carreira com 49 pontos, você fecha novamente com ponto baixíssimo. E você vai fazer agora a próxima carreira com 65 pontos altos. Então, você vai aumentar 16 pontos no total para a próxima carreira. Novamente, você sobe as 3 correntinhas e vai distribuindo os 16 pontos de aumento durante a execução da carreira. Que nós já fazemos um aumento depois de fazer 2 pontinhos. Lembrando que o aumento é igual para todas as carreiras, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, você tem que finalizar essa carreira com 65 pontos altos. Terminada a sua carreira com 65 pontos, seu trabalhinho ele vai ficando dessa forma. Agora, você fecha a carreira com ponto baixíssimo e você vai fazer essa última carreira de pontos altos com 72 pontos, então você vai fazer apenas 7 aumentos. Você vai subir as 3 correntinhas e vai distribuindo novamente os aumentos ao longo da carreira. Aqui nós já podemos fazer um aumento, agora nós vamos deixando mais intervalinhos entre os aumentos, são apenas 7. A gente pode trabalhar uns 5 pontinhos, fazer um aumento. Então, agora trabalha essa carreira finalizando com 72 pontos altos. Terminada essa carreira com 72 pontos, você vai fechar a carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar só ponto alto sobre ponto alto. Porém, ó, subindo as 3 correntinhas e pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto da base, para formar um relevinho, ó. Então, o ponto alto ele é feito pegando só a alcinha. Aqui nós temos a alcinha da correntinha que fica sobre o ponto, ficam 2 alcinhas, ó. Uma aqui atrás e a outra na frente. Você vai trabalhar o ponto alto só na alcinha de trás, para que fique o relevinho da alcinha da frente sobre o trabalho. Ó. Então, vai ficando este relevinho aqui sobre o trabalho. Então, trabalhe agora toda essa carreira apenas ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha da corrente de base, na alcinha de trás. Terminada essa carreira já, observando que ficaram uns relevinhos aqui ao redor da peça, ó, nessa carreira, agora nós vamos finalizá-la com um ponto baixíssimo, fechando a carreira. E para as próximas 3 carreiras, a gente vai trabalhar o ponto alto em relevo pego por trás, intercalando com ponto alto em relevo pego pela frente. Ou ponto barra 1 por 1 também, como é conhecido. Então, a gente vai subir as 3 correntinhas que já equivalem a um ponto alto em relevo pego por trás. E no próximo ponto alto de base, a gente faz o ponto alto em relevo pego pela frente.
No seguinte, a gente trabalha um ponto alto em relevo pego por trás. No próximo, a gente trabalha um pela frente. Então, a gente vai trabalhando, intercalando dessa forma, agora é por 3 carreiras. Esta que nós começamos e mais 2. Lembre-se da dica, na hora que você subir a próxima carreira, você vai sempre subir as 3 correntinhas, já equivale a um ponto alto em relevo pego por trás. Quando você for fazer o ponto alto em relevo pego pela frente sobre este da base, você pega essa correntinha junto da carreira anterior que você subiu, para não ir ficando aquele buraquinho no início da carreira. Então, você pega esses 2 pontos juntos e faz o ponto alto em relevo pego pela frente. Agora, você trabalha, então, essas 3 carreiras intercalando os pontos. Depois que você trabalhar as 3 carreirinhas do ponto alto em relevo pego por trás, intercalando com um pontinho alto em relevo pego pela frente, o seu trabalho ele vai ficando assim. Ó. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto apenas, novamente pegando só na argolinha de trás daquela correntinha que fica sobre o ponto da base. Então, a gente vai subir aqui as 3 correntinhas. Ó. Que equivalem a um ponto alto. E você vai trabalhando só na argolinha de trás do ponto da base, ó, para criar aquele relevinho na parte da frente da carreira. Ó. Sobre cada ponto de base, você trabalha um ponto alto, só pegando essa argolinha de trás da correntinha. A da frente você vai deixar livre para criar o relevo. Ó. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Ele vai ficando assim. Depois que você trabalhar a carreira de pontos altos, normalmente, você vai ver que o gorrinho, ele abre um pouquinho mais. Os pontos altos, ó, ele já abre um pouquinho mais o formato do gorrinho. Então, você fecha a carreira com ponto baixíssimo. E agora, você vai trabalhar mais 4 carreiras, como você trabalhou aqui, o pontinho barra, ou seja, intercalando um ponto alto em relevo pego por trás, um pela frente. Então, você sobe as 3 correntinhas. No próximo ponto, você já trabalha o ponto alto em relevo pego pela frente, ó. Em seguida, o ponto alto em relevo pego por trás. E agora, você vai intercalando como você trabalhou aqui nesses pontinhos anteriores em relevo, para dar essa forma de ponto trabalhadinho, para fazer um detalhezinho no nosso gorrinho. Então, são 4 carreiras agora que você vai trabalhar. Essa que nós começamos e mais 3, igualzinho a essa parte aqui. Depois que você trabalhar as 4 carreiras do ponto alto em relevo intercalado, ponto barra, você vai novamente fazer uma carreira somente de pontos altos, subindo aqui as 3 correntinhas para iniciar a carreira e trabalhando só a alcinha de trás do ponto de base, para formar novamente aquele detalhezinho do relevo, ó, que fica parecendo uma divisão entre os detalhezinhos da nossa peça. Ó. Então, agora, você vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto, pegando só a alcinha de trás do ponto para deixar o relevo na parte da frente. A alcinha de trás daquela correntinha que se forma quando você faz os pontos da carreira anterior. Trabalhada a carreira de pontos altos, ó, veja que o gorrinho ele alarga um pouquinho mais. Os pontos altos, sem ser feitos em relevo, eles já abrem um pouquinho mais o trabalho. Então, agora, a gente vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhar só mais 2 carreirinhas do ponto em relevo novamente. Então, você vai subir as 3 correntinhas. E você vai trabalhar o ponto alto em relevo pego pela frente. Um ponto alto em relevo pego por trás.
um ponto alto em relevo pego pela frente, um ponto alto em relevo pego por trás. Você vai trabalhar esta carreira e mais uma. Depois que você trabalhar as duas carreiras de ponto alto em relevo intercalado, agora você vai trabalhar as carreiras de ponto baixo e depois o acabamento. Então, aqui a gente fechou a carreira, a gente vai subir aqui duas correntinhas, que equivalem a um ponto baixo, e nós vamos trabalhar os pontos baixos no meio dos pontos de base, ó. Então, entre cada pontinho de base e não sobre ele, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Ó, por toda a carreira. Feita essa primeira carreira de pontos baixos, ó, você vai fechar a carreira na segunda correntinha daquelas duas que você subiu no início. Você vai subir novamente duas correntinhas e agora você vai trabalhar o ponto baixo não sobre aquelas duas correntinhas que se formam na carreira de base. Você vai trabalhar cada ponto baixo no meio do ponto baixo da base. No meinho do ponto, você vai trabalhar os seus pontos baixos. E você vai trabalhar dessa forma por mais 3 carreiras. Então, a gente fez a primeira carreira, estamos na segunda, e depois você vai trabalhar mais 2 carreiras de ponto baixo, dessa forma, trabalhando no meio do pontinho da base, e não naquelas duas correntinhas que ficam ali formadas na carreira de base. São 4 carreiras de ponto baixo no total. Trabalhadas as 4 carreiras de ponto baixo, você vai terminar a sua peça fazendo o acabamento com ponto caranguejo. Então, você vai subir 2 correntinhas e agora você vai vir no meio de cada ponto baixo fazendo o ponto caranguejo. Ó. Se você tiver dúvidas de como se faz o ponto caranguejo, nós temos uma aulinha no site ensinando em detalhes como se faz este ponto. Ele vai ficando assim. Depois que você terminar a carreira do ponto caranguejo, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto que você havia feito e você vai arrematar. Ó. Esse finalzinho de carreira aqui, ó, você pode esconder até aqui por dentro o fio, para depois você cortar, para não cortar logo no nozinho do arremate. Então, você esconde aqui pela última carreira, acabando sempre pro lado de dentro, e depois você corta o fio. Aquele fiozinho do início você também já pode cortar. Então, depois que você terminar o seu gorrinho, ó, ele vai ficar assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho exclusivo de gorrinho de crochê para bebê.